Renata Brossa e bem-vindos a mais um Sinastrando. Hoje falaremos de Mercúrio. Mercúrio é aquele planeta que no mapa natal ele vai indicar como a gente se comunica, como que a gente aprende, como que a gente se expressa, como que é a natureza do nosso raciocínio, né? E se no mapa natal ele já tem uma importância, porque ele vai falar justamente sobre isso, numa sinastria ele tem uma relevância maior. Por quê? Porque ele vai falar como que é a comunicação daquele relacionamento quando a gente compara Mercúrio de um mapa com Mercúrio do outro mapa e que entre aspectos que esse Mercúrio faz com os demais planetas, né? Então, lembrando que sempre quando a gente fala de sinastria, a gente sempre tem que olhar partindo do mapa individual, né, de quem está sendo analisado, para depois partir para os interaspectos. Lembrando que se você no mapa natal já tem um Mercúrio bem posicionado, que tem bons aspectos, que ele está em casas favoráveis, que ele está em signos favoráveis, e nós não estamos aqui falando de Mercúrio retrógrado, que isso é outro assunto, né? Embora seja muito lembrado, né? Mesmo que você tenha um Mercúrio retrógrado, mas as demais condições do mapa são boas, aspectos bons, em casas favoráveis, né? Significa que você é uma pessoa que tem uma facilidade de comunicação. Portanto, já num relacionamento, você já entra com essa característica, né? Temos que observar o Mercúrio da outra parte analisada. Mas quando a gente faz a comparação dos Mercúrios, é para indicar o quê? Em caso de dificuldades, e todos os relacionamentos em algum momento passarão por dificuldade, como que será a saída? Como que serão os acertos? Como que será o entendimento? Como que será a compreensão? Isso é assunto de Mercúrio, isso não é assunto de Vênus, não é assunto de Marte, não é assunto de Lua e não é assunto de Sol, que são os 5 planetas pessoais que a gente fala. Isso é assunto de Mercúrio. Embora as pessoas releguem, né, o Mercúrio numa análise, a importância dele é justamente essa. Em casos de dificuldade, quais são as saídas apontadas naquele relacionamento? Então é a combinação. Aí a gente olha se há interaspecto entre esses Mercúrios, porque se não há, já há uma indicação de que vai ser difícil. Aliás, já indica que aquele relacionamento já não tem uma boa comunicação. As pessoas estão juntas por qualquer outro motivo, menos por uma troca intelectual, né? Menos por uma conversa gostosa, menos relacionado tudo menos a um aprendizado em comum, né? Nesse sentido a importância de Mercúrio. Então você pode estar num relacionamento onde o sexo é muito bom, relacionamento afetivo, onde o prazer é muito bom, mas não há troca, né? Aí fica aquela pergunta, que momento que isso vai se sustentar em casos de dificuldades? E as dificuldades sempre aparecem, que a gente sabe disso. Então quando a gente olha, já começa olhando o Mercúrio, se há interaspectos. Se há interaspectos, qual que é a qualidade daquele interaspecto, né? Então conjunção, quadratura e oposição vão indicar que são posições mais difíceis, né? Mas é melhor ter essas posições do que não ter nenhuma. Então vai indicar dificuldade de entendimento, numa conjunção é muito forte a questão da comunicação, a troca é muito importante, né? Ela é tanto prazerosa assim, existe a vontade de trocar ideia, mas vai ter momentos que, tipo assim, vai ter divergência de ideias, né? Por quê? Porque é muito forte a opinião um do outro e pode haver divergência, por quê? Porque a gente está levando em consideração as características de Mercúrio em cada mapa natal, né? Então, se forem Mercúrios que nos seus respectivos mapas natais eles estão bons, então a chance de ter a fluidez rapidamente numa conjunção é muito grande, né? Quando a gente fala de quadratura, é aquela vai ter discussão direto, né? Eu quero me colocar, mas a coisa anda, né? Evolui, né? Mas assim, sempre com boas discussões, né? Boas discussões mentais e verbais. E quando a gente fala de oposição, há uma dificuldade de um ceder do seu ponto de vista em relação ao outro, né? Mas lembrando das características de cada mapa. Quando a gente tem sexto e trígono,
entre Mercúrios, significa que é gostoso conversar, é gostoso trocar ideia, você aprende com o outro, é aquela sensação que o tempo não passa quando a gente está conversando com a pessoa, né? Isso é muito importante, né? Esse tipo de interaspecto significa que numa dificuldade, realmente aquele par de pessoas, seja afetivo, familiar ou relação em ambiente de trabalho, elas vão chegar num acordo muito mais fácil, né? São aquelas que têm prazer em conversar uma com a outra. E quando é gostoso trocar ideia, né? E quando a gente fala de prazer de conversar com outra pessoa, certamente também está ligado o aspecto de Vênus, né? Vênus está fazendo, o Mercúrio de um está fazendo um aspecto com Vênus do outro, em bons aspectos, né? Lembrando que a gente já explicou o que é bons aspectos, e aquela coisa que é prazeroso, mas se a gente, ou então não, é uma coisa assim, ai, deixa pra lá, né? Tipo assim, não me dá tanto prazer, né? Mas quando a gente fala de um interaspecto entre Mercúrio e Marte, significa que um vai tentar impor a sua ideia sobre o outro. A qualidade, a intensidade dessa imposição vai depender do Marte de cada um, né? E do interaspecto entre esses planetas. Então pode ser aquele relacionamento que há uma troca, há uma necessidade, um impulso de conversar, de trocar ideia muito fácil. Em outros relacionamentos pode ser que quem tem o Mercúrio sinta que o outro está impondo, que o outro briga, que o outro discute a qualquer momento, lembrando de como vai ser esse interaspecto. O que eu tinha para passar sobre Mercúrio é isso. E aguardo vocês no próximo Sinastrando. Até lá!